Eu recebo Luana Marocchio, ela é psicóloga, Camila Dias, advogada. E aqui a gente também recebe, gente, o Riles Souza. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. O Riles, a gente convidou o Riles porque ele tem uma história e permite a ele também um lugar de fala diante dessa situação que está acontecendo. Sim. Daqui a pouquinho vocês vão entender a história dele, vocês vão relembrar, que certamente vocês acompanharam também o drama que ele viveu. Mas antes disso, sobre essa situação que o Murilo Ruff está vivendo com a dona Ruth, os dois ali disputando o pequeno Léo. O que você pensa sobre isso? Primeiramente, boa tarde, Roberta. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Então, o que eu penso sobre essa história, que o pai em si, ele está certo, ele tem que cuidar do filho. Mas quando há uma responsabilidade sobre os avós, cabe a ele ter concordância com os avós também. Não brigar pela criança, porque vai crescer com traumas, com frustrações, e querendo ou não, ele vai se revoltar com alguém futuramente. Ou vai se revoltar com os pais, com o pai ou com os avós. É isso que eu penso, entendeu? E você tem essa maturidade, né, nesse pensamento, porque você enfrentou um drama, né, na sua vida. Sim. Que chegou numa situação parecida como essa. Sim, com certeza. Hoje eu cuido do Ravi sozinho, né, claro, mas tem os avós também que me ajudam. Em questão de guarda, em questão de justiça, não precisou fazer isso. Nós conversamos, entramos num acordo muito grande e hoje o Ravi fica com os avós durante o dia e na parte da noite ele fica comigo. Então acaba que a gente divide as tarefas, entendeu? E relembro para o pessoal de casa o que aconteceu com você. Então, o Ravi, ele é fruto de um milagre. A mãe dele, que é a Pâmela, que faleceu no dia 1º de abril, ela morreu de câncer cerebral, né? Foi uma história muito forte. Você participou dessa história, justamente com toda a equipe de televisão. E acaba que, assim, é uma dor, por um lado, pela perca dela, mas é uma alegria imensa em saber que o que ela sempre quis gerar está em minhas mãos hoje em dia. Então, eu cuido do Ravi com unhas e dentes. E agora largar o meu pequeno, não largo meu pequeno de jeito nenhum. E como é que é para vocês a rotina? Porque isso é muito importante, sim, entender a dinâmica da vida dessa criança, a rotina, como que é hoje a rotina do Ravi, para que a gente possa entender também a vida do Léo, o filho da Marília Mendonça, porque isso é muito importante, nossa, né? Priorizar demais. Isso. Sim. Então, o Ravi acaba que ele nasceu de uma forma inocente nessa história, né? Muitos falaram assim, por que você não tiver o filho antes? Não pude ter filho antes por causa do câncer da Pâmela também. Quimioterapia, radioterapia, foi remédios que prejudicou a questão de uma geração. Mas como Deus nos abençoou e essa criança veio debaixo de uma grande promessa, o Ravi hoje ele nasceu inocente, não sabe da história, mas ele também futuramente, quando ele tiver seus 7 anos, 10 anos de idade, vai ter muito orgulho da mãe, porque no tempo que a Pâmela faleceu, foi reportado, mãe morre por dar vida ao filho. Então ela optou gerar o Ravi e assim ter a promessa dela, né? Que toda a vida, 10 anos de casado, a gente nunca pôde ter filho, porque 5 anos foi só dessa doença de câncer, né? Então, assim, hoje o Ravi, eu vejo ele como uma criança que superou vários obstáculos, uma criança que tem um propósito, uma criança que é forte em si também, porque era para o Ravi nascer com deficiência, várias coisas também ruins no corpo dele, mas graças a Deus o Ravi nasceu bem. De dia ele fica com quem? Com os avós, que no caso são os pais da Pâmela, e à noite ele fica comigo. Tá vendo, gente? Encontrou ali, né, Camila, um consenso. Mas não é isso que às vezes a gente vê, igual nessa situação que está acontecendo com a dona Ruth e com o Murilo. Quais são as chances ali? Quem vai ter prioridade nessa guarda? Boa tarde, Boa Roberta. Tarde. O que acontece, é bom a gente explicar para as pessoas, é o seguinte: quando um dos genitores falece, o outro é o responsável. São os pais. Quem teve os filhos não foram os avós. Não são, né, ainda bem, e que bom que tem uma rede de apoio, sim, assim como ele, assim como o Murilo também, através da mãe da Marília e tudo. Mas o responsável pelo filho é o pai, nesse caso, né? Então, a criança ficou órfã da mãe, não tem isso de, então a criança é dos avós, porque os avós cuidavam, não é isso. A gente entende também que para cada caso há uma situação. Então, era consensual até então essa guarda ser compartilhada. Assim que a Marília faleceu, eles entraram nesse consenso. Não precisaria, a guarda é do pai, não precisa de dividir guarda com a avó, guarda judicial a gente está falando, né? Tanto quanto o nosso participante, que faz isso com os avós sem precisar de uma ação. No caso ali, especificadamente do que a gente está falando, precisou, porque ela ia gerir algumas questões da criança.
Guarda é sobre isso, Roberta. Guarda é sobre as decisões da criança. E essas decisões o Murilo estava dividindo com a dona Ruth. Sobre a rotina da criança, sobre a escola, sobre um médico. Então, não necessariamente avós precisam fazer isso, mas ali eles optaram, né? Então, e ele trabalhando também, músico, né, com uma rotina bem complexa, mas algo ali naquele entorno familiar estava atrapalhando esse convívio deles. E a gente não tem todo o acesso, porque é um processo em segredo de justiça. E ele estava até preservando a imagem dela, não queria falar sobre. Acabou que umas fofocas foram levantadas, ele já está compartilhando aí o que está por trás disso. E aí a gente vê o quanto que um assunto vai puxando o outro, e sobre essa história toda de guarda, o quanto que é importante ter a presença do pai e, quando possível, ter a presença também, né? A gente está falando aqui de situações em que as mães estão ausentes, infelizmente, mas a gente traz para uma reflexão no nosso dia a dia, em diversas situações, a importância dessa criança ser colocada em primeiro lugar. E isso é acima de tudo. E é sobre isso também que o ator Duda Nagli, ele fez um desabafo. Olha só o que ele falou. Presta atenção também, Luana Marocco, que aí é com você, hein? Porque ele falou sobre a dor de viver longe da filha Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento com a Sabrina Sato. Desde a separação, em 2023, os dois, gente, dividem a guarda da menina. Ele contou que após passar um feriado com a filha, escuta só, ele sentiu um aperto no coração ao encontrar o chinelinho dela em casa. Pensa, lembrando que não pode estar o tempo todo com a Zoe, né? E aí, como é que fica também a cabecinha dessa criança, Luana? Então, se os pais, como você bem disse no início da reportagem na chamada, né, lidarem de uma forma madura e saudável, sem dramatizar a situação que está acontecendo, as crianças provavelmente vão levar numa boa, porque a criança, ela é o reflexo do nosso comportamento, né? De como a gente regula as nossas emoções. Outro dia a gente falou isso num quadro aqui também. Então, quanto mais o cérebro dos pais é saudável, mais saudável também será essa criança. E numa guarda unilateral ou compartilhada, a Camila explicou muito bem, a gente que é do senso comum acaba entendendo que isso atravessa outros quesitos, né? Não necessariamente só os legais, né? Diminui o tempo da criança com aqueles outros parentes e tudo mais. E a gente também tem que levar a uma questão assim, de perceber o que está acontecendo, né? Essa avó, por exemplo, perdeu a filha, né? Então esse neto também ocupa um lugar, não que ele precise ocupar, mas inevitavelmente é uma extensão da filha dela. Então ajuda com certeza no processo do luto, né? Agora, o que eles passam, eu não faço a menor ideia, mas é óbvio que pensar na criança sempre, no que vai ser melhor para essa criança. Como essa criança vai ter relações saudáveis, vai ter menos problematizações mesmo, psicológicas, né? Vai saber lidar, assim, por exemplo, como aquele filho do jogador Bruno, né? Imagina uma criança crescer naquele contexto. Então, assim, a gente tem que sempre colocar a criança em primeiro lugar. Como ela vai estar mais saudável e mais feliz com as nossas ações. Dito isso, vai ser muito melhor para tomar as decisões. Hoje o Léo tem 5 anos. Ele já tem... A voz dele já é validada? A vontade dele também, Camila? É feito normalmente um estudo psicossocial com a criança. Mas não é a decisão dele quem vale, porque ele é uma criança, né? Então, ele está ali submetido às suas vontades infantis. Agora, é importante também, Roberta, deixar muito claro que não é... Suponhamos que o Murilo vai conseguir a guarda unilateral, que eu acredito, como advogado, ele não vai ser privado de ter todo esse acesso aos avós. Em nenhum momento, o motivo da ação é retirar a presença, até porque é direito da criança. Independente se ele até brigasse com a dona Ruth, é direito da criança ter acesso à sua genealogia, né? Toda a parte paterna e materna, tios, primos. E ali, o que vai ser... levado em consideração é essa questão da gestão do filho dele, que vai ser unicamente dele, como um pai faz ou como uma mãe faria, que não precisa de consultar os avós para decidir. Então, é só isso, até onde a gente teve acesso, e não que a criança vai ficar sem ver os avós, sem conviver. Ele já até se manifestou, ele falou que ele não tem esse objetivo de forma alguma, que ele sabe muito bem da importância da dona Ruth na vida do Léo. Mas muita gente se pergunta, tá aí a rotina do pai, porque ele também é um artista, né? Ok, mas será que ele vai dar conta disso tudo? Vamos ver de um pai, que a gente nem está falando que tem uma rotina de artista, mas cuidar de um filho, você que fica com ele, nessa responsabilidade da parte da manhã, sozinho, se dedicando ao seu filho, você
lida com esse desespero Nossa, também, né? Não é demais. uma tarefa fácil, Não. né? Não, não é não, porque até então, bebês de 4 meses, igual o Ravi tá com 4 meses, precisam de muita atenção. Aí vem cólica, fralda, banho, remédio na hora certa. Então, tudo isso volta uma atenção para uma criança, né? Igual eu falei aqui, eu divido o Ravi com os avós, em horários, né? Claro. Mas na parte da noite é a hora que o filho chora e a mãe não vê mesmo, porque madrugada da fora é bem puxado. Então, assim, a minha vida, hoje em dia, é voltada 100% pelo Ravi. Parei de trabalhar para cuidar dele, entre outras coisas eu faço hoje voltado para o meu filho. Então, hoje, igual você disse, o filho vê a gente como espelho. Então, hoje eu crio meu filho sozinho, claro. Então, lá na frente, ele vai ter orgulho de mim. Realmente, eu concordo com o que ela disse para nós aqui agora. Realmente, o filho tem que estar com os pais. Se um faltou, vai estar com alguém. Agora, essa questão de brigar com os avós, para quem que fica o filho, é algo que a criança vai crescer frustrada. Alguma coisa vai gerar na mente dela. Ele é uma criança, mas futuramente alguém vai maldizer sobre ele do que aconteceu. Seu pai te largou, seu pai te abandonou, mas às vezes nem é isso. Às vezes a correria do pai do dia a dia e acaba que gera essas questões, entendeu? Eu penso dessa forma, mas graças a Deus hoje eu me dedico 100% pelo Ravi. Ravi nasceu com 1,2 kg, nasceu de 7 meses, fiquei lá o tempo todo com ele. E agora que minha esposa está em falta, estou com ele até agora também, graças a Deus. Que lindo, né? A gente vê um pai exercendo de fato o papel, a presença paterna, Sim. e isso faz a diferença na vida de uma criança. E como é importante você encontrar esse ponto de equilíbrio com, seja a sua rede de apoio, ou seja, com quem de fato tem essa vontade de cuidar, de exercer a função de pai. É exatamente o que aconteceu com a Paula. Ela vai contar pra gente a experiência dela sobre esse assunto, né, Paula? Porque você tem uma Helena, não é isso? O nome da sua princesa, ela tem 6 anos, se eu não me engano. E como é que foi pensar no futuro da Helena depois do divórcio? Né? Estão falado aí. Primeiramente, boa tarde. Mas o foco pós-divórcio, resolvida a questão minha e do pai dela, era pensar unicamente nela, né? Colocando ali ela como alguém, não só simplesmente como uma criança, mas alguém que tem direitos, alguém que tem voz, já que ela é uma pré-adolescente e agora está no outro lugar. Então, todos os nossos combinados nesse sentido de guarda compartilhada, no sentido da convivência, no sentido de pernoite no meio de semana, para que ela não fique tanto tempo sem ver o pai, ou até a flexibilidade de quando ela não quer estar no final de semana com o pai, de ir ali investigando o porquê não deseja estar, se é por algum motivo, ou se é pelo cansaço. Então, tudo o que acontece em torno da Helena, eu, como mãe, eu tento pensar nisso, o que é melhor para ela e qual a forma, enquanto mãe, de fazê-la acessar esse pai e dar também para ela esse direito. Porque, às vezes, eu vejo que muitos casais não se entendem enquanto casal e aí isso acaba respingando nos filhos, né? Quase uma briga sobre os filhos, uma queda de braço de quem fica, quem não fica. Mas o que eu tento fazer na minha vida e com relação a Helena é esse equilíbrio, priorizando ela e também agora, entrando na adolescência, a voz que ela vai ter daqui para frente. Pois é, até corrigindo, né? A Helena está com 11 anos. E aí, 11 anos, começa a manifestar as próprias vontades. E aproveitando esse gancho, chegou uma pergunta para a gente sobre isso. Olha só, Camila. Boa tarde, Roberto. E quando as crianças querem morar com a mãe e o pai não deixa, o que fazer nessa situação? Aí é complexo, né? Nossa. A gente estava aqui conversando em off, a psicóloga. E quando a criança não quer ir, ou quando manifesta que não quer morar com aquele genitor e quer com outro, a gente precisa entender que criança e adolescente, eles não decidem sobre as suas próprias vidas, eles têm responsáveis para isso. Então, a gente precisa estar investigando o porquê que essa vontade, vamos supor, passou um final de semana na casa do pai, super divertido, é só um final de semana. Não vai ter obrigação de acordar cedo para ir para a escola, de brigar para fazer atividade, de tomar banho, dessa cobrança. Então, ela chega ali da casa do pai, que foi uma delícia passar o final de semana, não quero mais isso, não quero ficar com você, prefiro o meu pai. Óbvio, até eu vou preferir, né? Assim, só brincar. Então, por isso que a gente não pode só dar ouvido a uma vontade solta, né? É importante fazer aí uma análise disso e vice-versa também. Às vezes passa toda aquela semana ali com um dos genitores, na hora de final de semana não quer ir,
Poxa, mas o outro precisa também da sua presença, um do outro, né? Tanto o filho quanto o pai e a mãe que vai fazer a convivência. Então, a gente precisa dar voz a essas crianças e adolescentes, porém, né, sempre lembrando que eles ainda não têm essa formação, essa maturidade para entender o que, de fato, é o melhor para eles. E como é que seria na cabeça do pai, hein? Imagina, vamos pensar aí, né, numa hipótese. O Ravi cresce e fala assim, pai, queria morar com minha avó. Então, agora ele crescendo e tomando a sua decisão e for o melhor para ele, a gente até deixa. Eu, no caso, deixaria, porque os avós não estão comigo somente hoje, desde o início que eles estão comigo, né? Então, seria uma coisa segura, porque até então, ele vai sentir a falta de uma mãe. E ele vai ver a avó dele como mãe também, né? Tem esse caso também. Então, assim, se o Ravi falar assim, pai, eu quero morar hoje com a minha avó, posso? Pode, porque lá vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado, e Ravi vai ter todos os cuidados também, mas também seria pai presente, mesmo ele morando com os avós também, porque isso é mais importante. Porque o bebê aí, de um seu 2 anos de idade, 3 anos de idade, ele chama pelo pai, ele preza pelo pai. Realmente, passar o final de semana na casa do pai, curtir, passear, ir para a praia, isso é maravilhoso. Mas você tá com o filho presente é muito mais gratificante ainda. E como é que seria, Luana, a formação, né, na cabecinha dessa criança, tendo essa vivência? Ah, eu quero ir morar com a minha avó. Como é que seria isso, por exemplo, no futuro, na cabecinha dela? De acordo com como ele posicionou, né, seria muito saudável, obviamente, porque ele não está... Eu sempre falo assim, o amor ele não contrai, né, ele não aprisiona, o amor expande. Então, quando ele dá a liberdade do filho dele de vivenciar esse contato, esse vínculo com uma avó, né, para ter essa ligação de uma forma materna, isso é super positivo, vai nutrir essa criança emocionalmente. Verdade. E no caso dele, até é positivo por ser também um menino, porque como uma referência masculina, também é mais fácil. Se fosse uma menina, talvez seria mais desafiador para ele como pai, por conta das necessidades hormonais de uma menina, emocionais até, né, o desenvolvimento, né, físico e psicológico de uma menina. Mas, enfim... E nesse caso, né, acordando, tendo essa relação saudável entre todas as partes, é só positivo para a criança. Deixa eu voltar a falar com a Paula para ver o quanto isso, de fato, ela que tem a Helena de 11 anos, o quanto ter essa flexibilidade, respeitar a vontade da criança. Dentro, é claro, é igual a Camila já ressaltou aqui, né? Proporcional a cada idade, mas o quanto isso faz bem para o filho. A Luana acabou de falar uma questão que tem ocorrido lá em casa, que é essa mudança hormonal de uma menina que está indo para a pré-adolescência. Então, a gente teve agora, final de semana próximo, onde ela falou, não quero ir para o meu pai. E aí, ali, entendendo o porquê, como foi dito, investigando o porquê, porque o pai também tem direito, e ela falou que estava muito cansada, muito estressada, e ela está passando por muitas mudanças hormonais, que a gente está acompanhando com o médico até, e aí eu entrei em contato com o pai dela e falei, olha, Helena não quer ir para esse final de semana por conta disso, me deu tais e tais motivos, nós podemos trocar? Então, nós trocamos o final de semana que ela estaria com ele, ela ficou comigo, e aí depois vice-versa. Então, assim, é muito importante nesse sentido, eu acho, Roberto, o diálogo sempre vai ter que haver. Por isso que eu falo sempre até com o pai dela, olha, não existe ex-filho. A gente tem ex-marido, a gente fica viúva, a gente fica órfã, mas filho não existe, é para a vida toda. Então, esse canal de diálogo, ele vai ter que sempre existir. E quando tiver ruído, é onde a gente tem que, como foi falado aí, ter maturidade para poder entender que não é sobre eu ou ele, é sobre ela. E daí decidir o que é melhor para ela. Tá certo. Ainda que inserindo todas essas mudanças que ela tem vivenciado. Perfeito. Paula, obrigada pela sua contribuição com a gente nesse assunto, viu? Uma ótima tarde para você. Eu vou ler agora aqui alguns comentários que chegaram. Boa tarde, Roberto. Estou assistindo vocês. Eu torço pela criança, que nunca falte amor, né? Resumindo, a criança em primeiro lugar. E esse pai tá de parabéns, né? Ele é sensacional, realmente é uma história muito emocionante. Tem gente falando, boa tarde, meu netinho, Natan, de 2 aninhos, ele fica mais comigo do que com os pais. Aí quando eu levo ele embora, meu coração parte. Luana, quantos avós que cuidam dos netos, sejam porque os pais, infelizmente, não estão ali de algum motivo ou outro presentes, ou então realmente porque acabou que a vida encaminhou dessa maneira, né? Os avós têm essa relação mais próxima com os netos, né? Imagina também como é que fica o pequeno Murilo, o pequeno Léo, né? Se por acaso decidir, amanhã ou depois for decidido que ele vai morar com o pai, por exemplo. Como é que fica essa avó? Posso nem imaginar, né? Com certeza ela vai ficar muito abalada
Isso deve preencher toda a vida dela, ainda mais diante de uma perda, como a gente já falou anteriormente, né? E ele também vai sentir muita falta, né? Os vínculos nessa primeira infância são muito importantes para o crescimento, o desenvolvimento, né, emocional, intelectual dessa criança, como a autoestima, né, a capacidade de acreditar em si mesma, enfim, todas as questões que envolvem o desenvolvimento de uma criança no geral. E por isso é tão importante pensar nela, né? Criar esses diálogos assertivos, você não ficar focado no seu ego, sabe? Ai, não, porque a criança vai deixar de me amar, vai amar só o outro. Não. Dessa forma. A gente precisa desenvolver a nossa maturidade a qualquer custo que seja, procurando uma terapia, procurando outras atividades, para entender que a prioridade é a saúde mental do seu filho. Quanto mais livre ele for, se sentir confiante, menos trabalho você vai ter, inclusive, numa fase adulta. Camila, nosso tempo acabou, mas chegou um comentário rapidinho de uma pessoa falando que a avó tem a guarda provisória do netinho, né? Só que se esse menino falar que quer morar com a mãe, a avó pode privar? Ele tem 7 anos, porque ela não quer dar a guarda, porque que é provisória e não passou por juiz. Ficou complicado de entender. De entender, né, esse final, né? Mas, de qualquer forma, a avó tem a guarda provisória. Se a mãe falar assim, eu quero meu filho de volta, quais são os direitos dessa mãe? A mãe vai ter que entrar para poder reverter essa, porque houve uma decisão para essa guarda provisória estar com outra pessoa, né? Nesse caso, a avó. Então, assim, não basta a palavra, precisa ser judicial, já que já tem uma decisão, né, aí de toda forma. Rilis, nosso tempo acabou, já falei, mas deixa o seu Instagram para quem puder, gente, acompanhar a história do Rilis. Acompanhar lá no Instagram mesmo. O Instagram, até mesmo contribuir, porque esse pai aqui, ele merece os parabéns, o quanto obrigado. que ele é guerreiro. E ele precisa até mesmo de ajuda, toda ajuda bem-vinda, Nossa, né, é verdade, Rilis? é verdade. Gente, então, o nosso Instagram lá, para poder saber do Ravi, é Rilis Souza, vai aparecer na tela para vocês aí. E depois, se você quiser mostrar também as fotos do Ravi, ontem mesmo eu fiz um vídeo dele, coloquei lá, marquei você, como te disse, né? E, cara, Ravi, cada dia que passa tá grande, tá crescendo, tá rindo, tá brincando e tá saudável. Gente, segue lá no Instagram, é Rilis Souza, vai aparecer na tela aí para vocês. O nome é difícil, mas procura lá. Rilis com 2 L's. Com 2 L's. Tá certo. Tá bom? Então, obrigada, Roberta, viu? prazer conhecê-la, beijo, tá? volte Obrigado, sempre, tá bom, gente? Prazer, viu? Obrigada, Camila. Obrigada, Luana, também uma boa tarde, tá? Obrigada.